ponderações sobre. Vamos para o Deltan. Pedrão, no caso do Deltan, a gente olha para aquele processo, eu analisei aquelas dezenas de páginas ali, da página 16 em diante, da deliberação do Tribunal Eleitoral, que, aliás, diga-se passagem, presidido pelo Alexandre de Moraes e que tem na sua composição membros do STF que foram indicados pelo próprio Bolsonaro, então é uma observação importante, tá? Porque é uma coisa que está passando meio batido aí que eu tenho visto. Entende? Enfim, tá, e foi voto junto, consonante, né? Enfim, você olha aquilo ali e você fala, cara, é muito frágil se você principalmente ponderar que no histórico de cassações na Câmara dos Deputados em Brasília, raramente isso acontece com um deputado. Cara, quanto tempo demorou para Flor de Lis sofrer consequências? Assassina. Quanto tempo demorou? Aliás, demorou não, né? Porque tá aí até hoje. O senador lá, que era inclusive vice-líder do governo há 2, 3 anos atrás, que foi pego com dinheiro na cueca e tá lá até hoje. Então, assim, você olha os exemplos à sua volta e você fala, cara, não tem como não ter motivação política, viés político a cassação do mandato do Deltan. Então, se você quer procurar pelo em ovo para caçar o mandato do Deltan, faça o mesmo, com o mesmo peso, a mesma medida, para os outros. Que aí nós vamos caçar, sem brincadeira, uns 50 deputados. Uns 40 deputados, uns 10 senadores. Porque, porra, é absurdo que foi. Nesse sentido, é absurdo. Se fosse todo mundo com essa régua, aí a gente podia até falar, beleza, Deltan deu mole, porque tinha lá o processo anterior, não sei o que e tal. Mas eu não consigo nem abrir esse debate partindo dessa base. Então, comenta aí um pouco, eu sei que já está repetitivo para você, que você já falou sobre isso na tua live, falou sobre isso já em outras ocasiões, em rede social e tudo mais. Foi na manifestação a favor da Lava Jato no domingo, que eu sei. Mas dá a tua contribuição aí sobre o processo contra o Deltan. Claro. Primeiro, antes da parte legal, né, fica até difícil explicar para a população, mais uma vez, aquilo do simbolismo, né? O simbolismo importa muito. E aí você tem um senador que foi pego com dinheiro na cueca, né? A cueca cofre, né? Como ganhou o apelido ali. E vários outros deputados, Flor de Lis, aquela demora toda, pessoas que já estão com a sentença de corrupção, mas aí estão recorrendo no recurso, deputados que têm a sentença já de casos, mas não são cassados porque tem que ter uma condenação em segunda instância e tem que levar para a Câmara tem que abrir no Conselho de Ética e levar para a cassação. Explicar para as pessoas que essas pessoas estão com seus mandatos, que elas vão lá, fazem seus discursos, votam, e que o Deltan, depois de tudo que fez, ele não vai estar mais no Congresso, que ele não tem direito, sendo o deputado federal mais votado do Paraná, de estar lá. Aí vamos para o caso, para o caso legal mesmo, que é por que o Deltan estaria inelegível? Por que o Deltan não poderia concorrer? Está na lei da ficha limpa, uma lei muito importante para o Brasil, que membros do Ministério Público ou do Judiciário que possuem contra si um processo administrativo disciplinar, um PAD, né, em curso, não podem sair. Se saírem, eles são ficha suja. É o que está escrito, automaticamente. Tinha um PAD contra você, você saiu, você está inelegível durante 8 anos. Para quem não é do direito, o PAD, né, processo administrativo disciplinar, isso não é um somatório aleatório de palavras. Isso é um termo jurídico, PAD. Se aqui no Rio de Janeiro, eu sou vereador na cidade do Rio, né, eu faço uma denúncia contra um guarda municipal, contra uma professora da rede pública, e aquilo é avaliado pela secretaria, vê que tem indícios suficientes, abre-se um processo administrativo disciplinar, é um PAD. Isso vale para juiz, promotor, todo servidor. Se ele tem um inquérito contra ele, uma investigação, um processo, isso é um PAD. Então, quando foi para a lei, não foi uma junção de palavras aleatórias, é PAD. Né? E aí, o Deltan, quando ele sai do Ministério Público, ele pega uma certidão, que ele já divulgou, e ninguém questiona a certidão, que diz lá, olha, ele tem 2 condenações em PAD, uma advertência e uma censura, por aquelas questões dele, do Renan Calheiros, que ele ficava dando declaração demais, tal, ele tomou uma advertência e uma censura. Isso não entra na ficha limpa. Não entra na lei da ficha limpa. Não é problema. Essas 2, advertência e censura. Não é problema. Não mais. E vem na certidão dizendo, além disso, ele não tem nenhum PAD aberto em curso contra ele. E aí, o que veio no voto do Benedito do TSE dizendo? Olha só.
De fato, ele não tem PAD, mas ele tem 15 procedimentos contra ele que estão lá tramitando. E esses 15 procedimentos, algum deles poderia ter virado um PAD. Se tivesse virado um PAD, ele não poderia sair. Então é uma coisa meio Minority Report, né? Ele está imaginando que o procedimento poderia virar um PAD, e se tivesse virado um PAD, o Deltan não poderia sair. E aí é muito doido, porque o procedimento, se eu posso ir lá e fazer uma denúncia. Ah, o Deltan fez sei lá o quê, ele exagerou, tudo mais, você faz uma denúncia, aquilo abre um procedimento. O PAD, ele é um bom critério para ir para a ficha limpa, porque o PAD só é aberto quando há uma análise de que há indício suficiente, há um conjunto probatório, né, para no termo jurídico, é um conjunto de provas e de indícios suficiente para realmente, olha, tem fundamento aqui, eu vou abrir um PAD. Então, o PAD é sério. O procedimento não é sério. O procedimento é inicial, alguém fez uma denúncia e está lá tramitando, e quando o órgão avaliar, vai ver se abre ou não abre o PAD. E o mecanismo antifraude, né, para as pessoas não burlarem a lei, é exatamente o que foi colocado na ficha limpa. É a abertura do PAD. Esse é o mecanismo preventivo. Você ir além, inovando. Esse precedente não existe. Não existe. Né? Então, você inovando, o TSE colocou completamente, né, desrespeitou ali um mandato muito votado, foi contra a segurança jurídica, contra o dever de cautela. Lembrando, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, validou a candidatura do Deltan. O Deltan foi para a urna. O Deltan foi votado. Aí entraram com esse recurso. O Ministério Público Eleitoral, que representa o interesse público, o Ministério Público Eleitoral virou e falou: Deltan está elegível. Discordo da tese do recurso. Então imagina que o TSE, que tem dever de cautela, respeitar o voto popular, ele contraria o TRE, contraria o MP eleitoral e caça o mandato do cara. Então eu acho muito bizarro. Eu não consigo não achar que é uma vingança do mecanismo, do sistema.